Então, boa noite a todas, neuronovas, sejam todas bem-vindas ao nosso desafio Neuronova para elas, como construir um cérebro melhor em 7 dias. Então, na aula de hoje, a aula 1, nós vamos começar com um assunto muito interessante, com certeza novidade, eu acredito que para a grande maioria de vocês, que é um assunto que vocês vão aprender a conhecer o corpo de vocês e, consequentemente, o cérebro. Ou seja, nós vamos estudar um pouquinho hoje essa relação entre corpo e cérebro e entender um pouquinho como que o corpo influencia o cérebro e, consequentemente, o cérebro influencia o corpo. Antes de nós começarmos e entrarmos na aula propriamente dita, eu e a professora Simone Mols vamos nos apresentar. E já de antemão agradecemos a presença de todas vocês e ficamos muito felizes, porque esse é um projeto inédito da Neuronova, né, que foi criada com muito carinho por mim e pela professora Simone. A Neuronova, ela vem, na verdade, para aproximar a neurociência da vida real, ou seja, a Neuronova foi um sonho aí de 2 neurocientistas, eu e a professora Simone, que trouxemos, então, e colocamos em prática os achados da neurociência para que a vida das mulheres, em geral, seja mais leve, mais plena e mais feliz. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Fabiana Lúdica, eu tenho uma paixão pela neurociência e também pela vida, sempre gosto de me apresentar dessa forma, como uma neurocientista que é apaixonada tanto pela neurociência como também pela vida. Já faz aí cerca de 15 anos que a minha vida entrou em contato com essa ciência tão deliciosa, e foi graças à professora Simone Mols, que hoje é minha amiga e minha colega de trabalho, minha parceira aí nesse empreendimento que nós chamamos de Neuronova, que eu conheci a neurociência, ainda lá na época da graduação, e a partir, né, desse momento, a neurociência caminhou comigo até hoje, né? Então, nessa caminhada, eu já trabalhei com diferentes assuntos atrelados à neurociência. Basicamente, trabalhei durante toda a minha vida com o estudo, né, de transtornos de humor, basicamente depressão e ansiedade, e a relação, né, da alimentação, dos compostos bioativos, né, do meio externo em relação, então, a esses transtornos de humor. Chegou uma época, porém, ali da minha vida, que o estudo dessas doenças, desses transtornos de humor, não me satisfazia, da mesma forma como acontecia lá no começo. Então, eu comecei a olhar a neurociência com outros olhos e tentei cada vez mais trazer a neurociência para perto, né, das pessoas. Então, hoje, graças à neurociência e à Neuronova, nós conseguimos trazer para vocês uma semana aí de desafios e de achados da neurociência para que vocês possam colocar tudo isso já em prática na vida de vocês e para ter um cérebro cada vez melhor. Então, sejam muito bem-vindas. Simone, passo a palavra e obrigada aí pela parceria mais uma vez nessa semana do Desafio Neuronova. Legal. Então, boa noite, meninas. É um prazer enorme estar aqui junto com a Fábio, né? A gente se chama assim já pelo apelido, a gente se conhece há muitos e muitos anos. A Fábio foi um presente para mim também, na época, como aluna, e hoje é minha parceira aqui na Neuronova, então, muito do que a gente construiu juntas, através, então, desses vários anos trabalhando, né, com neurociências, a gente está trazendo hoje para vocês aqui na forma, então, de um desafio. E eu sou doutora em neurociências, né, meninas, para quem não me conhece, e fui professora também durante muitos anos de graduação, né,
pós-graduação, diversos cursos, dei aula em diversos cursos da área da saúde, e eu sempre sentia, assim, que algo faltava, porque na sala de aula, quando a gente está dentro de uma instituição mais, assim, voltada para a graduação e pós-graduação, a gente tem sempre o que a gente chama de ementa, né, que é o programa fixo do curso, aonde já tem os tópicos ali daquele determinado assunto ou daquela determinada disciplina que a gente deve falar. E eu sempre percebia que algo faltava, que eu tinha muito mais para dizer para as pessoas do que cumprir aquele cronograma, cumprir, então, aquele beabá, né, que era pedido para a gente passar. Então, foram coisas que a gente foi discutindo, eu e a Fábio, e tudo isso entrou aqui no projeto Neuronova. Então, hoje a gente fala a neurociências do dia a dia. Então, como a gente pode utilizar a neurociência para melhorar o dia a dia das pessoas. E a gente escolheu um grupo de pessoas especial, né? Porque assim como nós, então, a Neuronova se dedica para melhorar o dia a dia das mulheres, em especial, então, neurociência para elas, neurociência para as mulheres. Então, essa também é uma preocupação nossa, né? É um propósito, então, da Neuronova, que nos faz seguir sempre adiante, estudando, para trazer sempre o que há de melhor da neurociência que pode ser aplicada no nosso dia a dia sem custo nenhum, né? Para melhorar a nossa performance do cérebro. Então, para melhorar o nosso desempenho, não só quando a gente fala de ter uma memória melhor, ou de se concentrar mais, ter mais atenção, não esquecer tanto as coisas, não ser tão estressadas, né? Mas também na questão de trazer para a gente um autoconhecimento melhor. Porque a partir do momento que a gente consegue conhecer como a gente funciona e conectar a mente com o corpo e o corpo com a mente, que é o que nós vamos tratar mais especificamente nessa aula de hoje, nós temos a possibilidade de ter uma vida bem mais saudável, né? Bem mais feliz e mais longa, né? Porque nós também sempre estamos aqui através da Neuronova preparando as pessoas para uma longevidade saudável. Então, a gente vai pegando todo esse passo a passo e vamos trazer, então, essas informações nesses 7 dias aqui para vocês. Como que vai funcionar o nosso desafio? Em linhas gerais, gente, vão ser 7 aulas. A primeira aula é hoje, segunda-feira, e a gente vai até domingo, né? Diariamente, às 8 horas, pontualmente 8 horas, a gente sempre vai estar aqui, né? Para conversar com vocês assuntos diferentes. Então, a gente tem lá o cronograma no nosso Instagram, vocês podem estar consultando, e nos stories a gente também sempre vai colocando o tema, né, do dia para vocês. As aulas, elas vão ser ao vivo, vocês podem participar com a gente no final e fazendo perguntas também durante a aula, que a gente vai tentar responder para vocês depois. A aula vai ficar gravada, né? Além de ao vivo, a aula vai ficar gravada, mas ela só vai ficar gravada até domingo. Domingo a gente retira, então, todas as aulas do desafio, tá? Então, aproveitem para maratonar, quem eventualmente não puder estar aqui ao vivo, maratona, quando puder, acompanhe, porque realmente, com essas aulas, vocês vão construir um cérebro melhor em apenas 7 dias. Porque quando a gente entende como o nosso cérebro funciona, né, a gente pode melhorar ele. E além de entender, vocês vão ter aqui conselhos, vocês vão ter, então, estratégias para melhorar esse cérebro em 7 dias, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo
nessa semana. Gente, então vamos lá. Para iniciar o desafio, a gente precisa equilibrar, digamos assim, colocar vocês dentro de um conhecimento básico de como funciona o nosso cérebro, ou seja, do que ele é feito, para que ele serve, né? Como que ele se conecta com o corpo, como que ele se conecta com o meio externo, com o nosso ambiente. E para a gente entender isso, vamos começar então lá do básico, dos princípios da neurociência. Então, veja lá, vocês estão vendo de um lado ali a superfície de um cérebro humano. Então, vocês observando esse cérebro assim, é como se a gente estivesse vendo uma floresta lá do alto do céu, né? Quando a gente olha a floresta lá do alto, a gente não consegue ver nitidamente o que compõe essa floresta, mas a gente vê a copa das árvores, né? Vejam ali em verdinho, a copa das árvores, e a gente então já imagina que existam estruturas menores, que são as árvores, fazendo parte aí, né, dessa floresta densa que a gente não consegue ver muito bem onde começa, onde termina. Então, ali na superfície, quando a gente vê a anatomia macro, né, macroscópica do cérebro, é como se a gente estivesse vendo essa floresta ali de cima, né? Mas assim como a floresta é formada por milhares, milhões, né, dependendo do tamanho dela, de árvores, o nosso cérebro também é formado, então, por bilhões de células, né? Dentre elas, então, é que a gente começa sempre a explicar aqui dentro dos nossos desafios da Neuronova, é o neurônio, né? Então, o neurônio, gente, é como se fosse aquelas inúmeras árvores que formam a floresta. Então, lá na estrutura micro, se a gente for lá olhar a estrutura do cérebro, a gente vai encontrar essa célula ali, que é o neurônio. E a gente pode entender as partes desse neurônio também comparando com uma árvore, né? Então, a árvore tem a copa, tem o tronco e tem as raízes. O neurônio também tem mais ou menos essa forma. Então, vou apontar aqui para vocês. Aqui nessa parte seria a copa, que seria, então, a parte do corpo do neurônio, com inúmeros prolongamentos que estão ali para receber, né, informação, trocar informação com os outros neurônios. A gente, então, tem um tronco, né, e as raízes. Esse tronco e as raízes, então, seria o prolongamento desse neurônio, que pode levar a informação dele para os outros neurônios que estão próximos, né? Então, assim como as árvores ali da floresta se comunicam de alguma forma, né, trocam nutrientes do solo e tudo mais, os neurônios lá do nosso cérebro também se comunicam, também absorvem nutrientes do meio onde os neurônios estão inseridos, né? E isso se dá, gente, de uma forma muito específica, né? O que faz um neurônio, então, se ativar, responder, se comunicar com outros neurônios ali dentro desse cérebro que vocês viram na imagem anterior. Isso acontece porque esses neurônios conseguem emitir, conseguem gerar um sinal elétrico, tá? Então, eu não vou dar detalhes agora para vocês desse processo, porque para a gente, na vida real, na vida prática, nesse momento não faz muita diferença, mas o que eu gostaria que vocês levassem, então, de conhecimento sobre essa comunicação que há entre os neurônios no cérebro, é que ela se dá através, então, de impulsos elétricos, né? Então, um neurônio dispara e ativa o próximo em rede, né?
um vai ativando o outro em sequência, em rede. Então, quando a gente pensa num comportamento, vamos pensar assim, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quando eu estou caminhando na rua e eu vejo um buraco, eu tenho que desviar desse buraco. Então, ver o buraco, entender que é um buraco, preparar o meu corpo para desviar desse buraco, não vai envolver 1, 2 ou 3 neurônios se comunicando. Vai envolver milhares, milhões de neurônios se comunicando ao mesmo tempo para integrar todas essas informações e realizar, então, um comportamento adequado àquilo que está acontecendo conosco naquele momento, né? Então, aqui eu venho mostrar uma célula única, mas a gente tem que entender que que um comportamento, né, que é isso que o nosso cérebro faz no dia a dia, que faz com que ele funcione e que a gente tenha, então, a capacidade de se concentrar, de pensar, de memorizar, de emitir emoções, de se relacionar com as outras pessoas. Então, isso tudo, gente, é fruto de de milhões, de bilhões desses neurônios se interconectando ao mesmo tempo e coordenadamente, né, emitir, então, um comportamento adequado diante das situações da nossa vida. Tá? Então, como, afinal, esse cérebro funciona? O que ele faz, né, para a gente ter esse comportamento adequado às nossas demandas do dia a dia? Então, eu vou dar um exemplo mais, digamos assim, prático para vocês. Aqui está mostrando isso que eu acabei de falar, né, que a partir, então, da coordenação de diversas dessas sinapses, que a gente chama, que é essa conexão que existe entre milhões e milhões de neurônios, é que a gente ativa uma grande área lá do nosso cérebro responsável por aquele comportamento, e aí a gente tem a resposta adequada, tá? E é claro que estas sinapses, que essa comunicação vai se dar através da liberação de mensageiros de um neurônio para o outro, que nós chamamos de neurotransmissores. Então, vamos lá para o exemplo prático. Vocês, nesse momento, estão fazendo um exercício cerebral muito grande, muito intenso aqui com a Neuronova, porque vocês estão escutando o que eu estou falando, vocês estão absorvendo informações novas, vocês estão processando essas informações, né? Vocês estão aprendendo como o cérebro de vocês funciona na prática, no dia a dia de vocês. E vamos pegar, então, a parte do escutar o que eu estou falando nesse momento, né? A gente acha que a gente entende o que a pessoa está falando de forma imediata. Vocês podem estar aí pensando que o que eu estou falando e vocês aí estão entendendo acontece de forma instantânea no cérebro de vocês, né? Realmente é muito rápido esse processamento, mas ele não é instantâneo, tá? Ele demora mais ou menos, assim, para vocês terem uma ideia, metade de um segundo, né? É o tempo que passa entre vocês escutarem o que eu estou dizendo, interpretarem o que eu estou dizendo, e aí entender realmente a minha fala e absorver a informação do que eu estou falando. Então, existe um atraso que é, né, quase que imperceptível, mas ele existe. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora esse caminho, que essa informação que eu estou falando para vocês, né, e que vocês estão ouvindo, como que ela é processada lá no cérebro, para vocês me entenderem, né, entenderem o que eu estou falando. Então, vamos pegar aqui do princípio. A minha voz vai emitir uma onda sonora, essa onda sonora vai ser captada por receptores que a gente tem lá dentro da nossa orelha, né?
e esses receptores, através de um nervo, né, que é o nervo auditivo, vai se conectar com um neurônio, que vai se conectar com outro, com outro, com outro, e assim sucessivamente, que a gente já viu que um comportamento não depende, né, de um único ou de um grupo muito pequeno de neurônios, envolve milhões de neurônios se conectando em rede, né? Então, essa informação, a gente diz que ela percorre um caminho, é uma rede, um se comunicando e ativando o outro. Então, através desse nervo auditivo, vamos supor, essa informação, gente, ela vai entrar em regiões mais abaixo da nossa percepção consciente. Então, ela vai entrar por aqui, imaginem, tá? Então, imagine o nosso cérebro, vou representar aqui com a minha mão. Nosso cérebro tem partes, tem regiões. A parte consciente desse cérebro é essa capa mais externa aqui em cinza, que é o córtex cerebral, que é onde a informação, então, fica consciente. Eu estou entendendo o que a Simone está falando, né? Então, eu falo, vocês captam as ondas sonoras, mas essa informação, antes de se tornar consciente, ela vai entrar aqui, ó, mais abaixo, nessa anatomia do cérebro, em regiões que são, então, chamadas de inconsciente, tá? E aqui no inconsciente, essa informação auditiva, o som do que eu estou falando, vai ser comparado com várias coisas, com o que vocês já sabem sobre neurociências, então vai puxar lá no hipocampo as memórias de vocês sobre este assunto. Também vai, muitas vezes, provocar uma resposta emocional. Opa, que interessante isso que eu estou aprendendo. Vai, então, motivar vocês a querer escutar mais sobre este assunto e melhorar o entendimento de vocês, de como o cérebro funciona, né? Então, essa informação auditiva vai ser lá no inconsciente, vai sendo comparada com o que vocês já sabem, com as emoções de vocês, como vocês estão se sentindo nesse momento, e só depois ela vai para o nosso consciente. E aí vocês entenderam agora como que o nosso cérebro funciona. Então, se vocês entenderam, é porque essa informação chegou aonde? No córtex cerebral de vocês, tá? Que é essa região mais nobre, que a gente diz, né? Do nosso cérebro, que é responsável então, por traçar planos, metas, por concentrar, por deixar a gente com mais atenção num determinado assunto, num determinado momento. Então, o córtex consciente é a nossa região mais nobre do cérebro. Bom, dessa explicação anterior que eu trouxe para vocês, nós podemos tirar duas conclusões, tá? A primeira delas, que eu acho que é fundamental para quem está querendo entender neurociências de verdade, é saber que grande parte do nosso cérebro se dedica a analisar informações que são inconscientes. Lembram, pessoal? Eu estou escutando, mas primeiro vai ser processado por regiões abaixo do córtex, que são regiões inconscientes, onde estão as memórias, onde estão as emoções, só depois vai para a consciência, né? E outra informação bem importante dessa história toda é que o nosso cérebro vai utilizar, então, os 5 sentidos básicos, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, para perceber este mundo externo, este mundo do meu ambiente, onde eu estou inserida, e construir uma representação desse mundo externo. Ok? Então, é assim que o nosso cérebro funciona. E realmente,
nós estamos muito acostumadas a acreditar e a prestar atenção, tomar decisões na nossa vida apenas com base nessa representação externa do mundo, né? A gente acha que, na verdade, né, a gente até hoje achava que as nossas decisões, no que eu presto ou não presto atenção, como eu reajo a uma situação da minha vida, só tem a ver com essa representação externa do mundo, né? Mas nós vamos mostrar hoje aqui para vocês que a neurociência está trazendo coisas muito mais atuais e descobrindo aí coisas muito mais especiais para explicar como que a gente se comporta, né? Então, na verdade, o nosso cérebro inconsciente, aquelas regiões mais de baixo, não estou falando agora do córtex, ainda estou falando dessas regiões abaixo dele, que são essas áreas inconscientes do nosso cérebro, são capazes, gente, de perceber não só este meio externo, mas também o meio interno, ou seja, captar informações de partes do nosso corpo. Então, o nosso cérebro está a todo momento, de maneira inconsciente, grande parte desse cérebro aí de vocês está dedicando o tempo dele a perceber, a detectar informações internas do nosso corpo, que são inconscientes, né? Então, essas duas formas de percepção do self, percepção do que é próprio, de percepção do interno, nós chamamos de propriocepção e interocepção. Então, eu vou diferenciar para vocês esses dois termos, tá? Propriocepção tem a ver com, por exemplo, a forma como o meu corpo está no mundo, a posição que o meu corpo está em determinado lugar do mundo. Então, agora eu estou sentada numa cadeira, olhando para uma tela, dando uma aula de neurociências. O meu cérebro, inconscientemente, está captando todas as informações provenientes de neurônios, né? Que nós temos, por exemplo, nos tendões. Então, eles estão detectando o grau de contração de toda a minha musculatura aqui e informando ao cérebro como está a minha postura, como que está a posição dos meus braços, das minhas pernas, né? Do meu tronco em relação ao mundo onde eu estou agora. Isto se chama, então, propriocepção. Mas a gente não percebe que isso está acontecendo, né? É algo que acontece automaticamente, inconsciente. E da mesma forma, alguns órgãos do nosso corpo se comunicam de forma muito grande com o cérebro, com aquelas regiões inconscientes, né? E isso, então, nós vamos chamar de interior, de dentro, interocepção. Então, nós vamos ter neurônios do sistema do trato gastrointestinal, principalmente dessas regiões aqui do intestino, se comunicando lá com aquelas regiões inconscientes do cérebro. Nós vamos ter receptores cardíacos, então receptores localizados em alguns locais específicos aqui do coração, que também vão informar ao cérebro como que andam os batimentos cardíacos, e também o pulmão, né? Então, a frequência respiratória, se eu estou inspirando pelo nariz, ou se eu estou respirando pela boca. Gente, o nosso cérebro sabe tudo isso, tá? Tudo isso o nosso cérebro sabe. Então, ele está se comunicando, ele está recebendo informação do nosso corpo a todo momento. Então, a gente ousa aqui a propor para vocês agora que a gente não tenha em mente consciente
somente aqueles 5 sentidos básicos que nós estamos acostumados, que a gente também passe a enxergar agora, né, o nosso corpo e o nosso cérebro conectados através de 7 sentidos. Então, vamos somar aí a propriocepção e a interocepção, né? Muitas pessoas chamam isso de intuição, às vezes, né? Porque depois a professora Fabiana vai explicar melhor como realmente isso está inserido no nosso dia a dia. Então, esperem um pouquinho, né? Então, olha só, gente, esses 7 sentidos, essa capacidade do cérebro inconscientemente captar essas informações do nosso meio interno, influenciam na nossa percepção do meio exterior, tá? Então, muitas vezes nós não nos damos conta disso, na maioria das vezes nós não nos damos conta disso, né? Mas o meio interno está levando informação para o cérebro que vai influenciar aquelas áreas mais subconscientes, e aí vai influenciar, se elas se comunicam com o córtex, também vai influenciar o córtex, que é o nosso consciente, que é esse que detecta o mundo exterior. Então, por isso que muitas vezes a gente está no mesmo lugar, num lugar maravilhoso, e tem uma pessoa que está achando aquilo lindo, que está se divertindo, e outras pessoas que estão no mesmo lugar, mas não estão tão animadas assim, não estão gostando tanto daquele lugar. Porque o nosso meio interno, então, influencia na nossa percepção do meio externo. E aqui só são alguns artigos, claro, né, para demonstrar para vocês da onde a gente estudou, pesquisou, né, para trazer tudo isso aqui hoje para vocês. Então, já é bem consolidado, né, na literatura científica, essa influência, por exemplo, que a microbiota intestinal, que são esses micro-organismos, principalmente bactérias, que vivem no nosso intestino, né, influenciam na forma como o nosso cérebro se comporta. E tudo isso é de maneira inconsciente. Aqui nós estamos falando dessas bactérias, né, produzindo substâncias químicas que, então, podem ativar esses neurônios localizados ali no intestino, e aí, de maneira inconsciente, modular partes mais inferiores do cérebro, e isso também, então, se refletia através dessa comunicação que há entre os neurônios na nossa percepção consciente. Então, também tem vários estudos mostrando o papel, né, da respiração no controle do estresse, na percepção do estresse. Então, nós podemos modular como o nosso cérebro percebe situações estressantes, né, através da respiração. Depois a Fábio vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso com vocês. E o coração, né? O coração também pode influenciar na percepção consciente, tanto que existe estudos mostrando que variações, então, da frequência cardíaca, né, modulam, então, como é que eu posso dizer? O humor, né, e pode, de forma, então, consciente, modular a doenças neurológicas, como, por exemplo, a depressão maior. Depois a Fábio vai falar melhor sobre essa questão também, então, fiquem aí com a gente. Bom, então, desse papo todo de neurociências, o que ela diz? O que nós vamos trazer de informação para se levar para a vida hoje, né? De informação para vocês levarem aí para casa e para a vida de vocês, né? É que, diante de uma informação que vem do mundo exterior e de uma informação que vem do mundo interior,
o cérebro sempre dá prioridade à informação que vem de dentro. Então, sempre o inconsciente, essa informação que vai vir dos estados dos nossos órgãos, do estado ali da posição do nosso corpo no ambiente, né, vão influenciar e vão sempre ser prioridade para o nosso cérebro prestar atenção, vamos pôr assim, né? Se ele pudesse prestar atenção. Ele sempre vai prestar atenção primeiro nessa informação que vem de dentro e ela vai modular essa informação que vem de fora. Quer ver só? Olhem só essa figura. O que ela representa para nós? Uma situação em que, por exemplo, uma pessoa tem que falar em público. Ela não é acostumada a falar em público, né? Pode ser, sei lá, uma apresentação do trabalho, um concurso, uma apresentação de um trabalho de finalização, né? A gente sofria muito com isso, eu e a Fábio, né? Com os alunos lá nos trabalhos de conclusão de curso. Nossa, eles eram excelentes alunos, eles sabiam tudo do TCC deles, nossa, mas quando chegava para apresentar o TCC, parecia, né, que dava um branco nos alunos e não, a gente via que não saía toda aquela potencialidade que a gente sabia que aquele aluno tinha, né? Então, para vocês verem que o meio interno vai influenciar no meio externo. Então, essa pessoa, diante dessa situação estressante, o que vai acontecer com ela? O corpo vai reagir. E aí, o nosso corpo vai emitir essa palpitação, né? Você vai sentir no corpo a chegada desse estresse. E esse estresse, então, vai ativar lá no nosso inconsciente uma região chamada amígdala, que vai deixar a pessoa com medo, vai deixar a pessoa receosa, né, com medo do público, com medo da reprovação, com medo, será que eles vão gostar, não vão gostar do que eu vou falar? Então, e aí, ao mesmo tempo que ativa essa amígdala, tudo região inconsciente que eu estou falando agora, ativa a amígdala por um lado e, inibe o hipocampo por outro lado. O hipocampo não é o local onde a gente resgata as nossas memórias, daí dá o branco. Aí eu não lembro mais de nada do que eu estudei, do que eu precisava falar. Entenderam? Então, o mundo interior, aquilo que se passa dentro do meu corpo, influencia como eu vou ver o mundo externamente, como que eu vou me comportar, mesmo de maneira inconsciente, eu não estou nem conseguindo processar tudo isso que está acontecendo comigo, né? Então, para colocar ainda mais história nisso tudo, esse corpo, então, ele vai responder ao que você comeu, ele vai responder a como você dormiu, como estão os seus hormônios, por exemplo, como está o açúcar do sangue, né? O açúcar, a elevação do açúcar no sangue, pré-diabetes, descontrole glicêmico, pode sim ativar essas regiões inconscientes e alterar a nossa percepção da realidade. Tá, gente? Então, tudo isso é o corpo se manifestando, né, de maneira inconsciente e deixando a gente, então, se comportando de forma diferente no nosso dia a dia. Bom, pessoal, então se fala muito, né, das diferenças que existem da cor do cabelo, do tipo do cabelo, da cor do olho, da pele, mas nós não somos só diferentes no externo. Nós não somos iguais também na forma com que vemos o mundo. Cada um vive a experiência da realidade de uma forma que é totalmente sua.
E essa parte que eu falei aqui para vocês, a mensagem final importante dela também é que essa fala nos chama para escutar o nosso corpo, que é possível a gente escutar esses sinais, né? E antecipar aquilo, então, que nós já sabemos que vai acontecer e modular melhor os nossos comportamentos no dia a dia, melhorando a performance do cérebro, construindo um cérebro melhor. Então, a neurociência que a Neuronova faz envolve todo o corpo e não somente o cérebro. Pois se o cérebro não se comunica com o corpo, não alcança a performance adequada, né? Então, essa é a mensagem para eu passar aqui a fala para a professora Fabiana, né? Que ela vai agora explicar, continuar esse assunto com vocês aí, para a gente solidificar melhor essas informações e melhorar o nosso desempenho do cérebro. Isso aí, obrigada, Sim. Então, meninas, vejam só, a professora Simone explicou para vocês muito bem que nós temos 7 sentidos que nos fazem interagir, né, com o mundo externo, e dentre esses 7 sentidos nós temos 2, a propriocepção e a interocepção, que faz com que a gente também responda ao nosso mundo interno. Então, nós somos um combinado daquilo que interage com o mundo externo, mas também daquilo que está dentro de mim, das informações que o meu corpo manda para o meu cérebro. E como é que toda essa história começou, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um artigo que foi escrito por um cientista chamado Antônio Damasio. E esse artigo traz para a gente um experimento muito interessante de como tudo isso começou. Antônio Damasio é um cientista que ficou pesquisando mais de 30 anos essa questão assim, como que o meu corpo influencia o meu cérebro? Porque a gente sabe já de longa data que o cérebro é como se fosse o comandante do nosso corpo como um todo, e a gente aprende isso na escola, aprende na vida, que o nosso cérebro comanda o nosso corpo. Mas e será que o contrário também não é verdadeiro? O meu corpo mandando informações para o meu cérebro para que ele tome decisões e, consequentemente, haja de forma diferente com relação ao mundo externo, em decorrência de como eu estou internamente. E aí, vejam só o que esse grupo de pesquisadores fizeram. Então, eles pegaram vários sujeitos da pesquisa, então, pessoas que eram jogadores de cartas, então jogavam baralho, colocaram essas pessoas numa mesa e deram para cada uma dessas pessoas massinhos de três massinhos de cartas, então blocos de cartas, e pediram para essas pessoas jogarem, né, cartas e escolherem qual dos 3 blocos seria o ideal para que elas pudessem ganhar mais vezes caso elas, né, participassem de partidas, então, de jogos de baralho. Então, basicamente, o experimento era isso. Ó, vou te dar 3 massinhos, né, de cartas de baralho, quero que você me diga aí, depois de tantas sessões que forem necessárias para você, qual desses 3 maços é mais provável de te fazer ganhar, né, durante um jogo de cartas. E aí, claro, colocaram vários eletrodos, né, que são espécies de aparatos que vão medir a nossa fisiologia. Então, medir o que acontece no nosso coração, medir o que acontece no nosso cérebro. Então, colocaram essas pessoas a jogar e encheram essas pessoas de eletrodos. O que aconteceu? Os pesquisadores observaram que demorava cerca de 80 cartas, então os jogadores precisavam, né, virar 80 cartas desses 3 maços de baralho, né, desses 3 massinhos de baralho, para entender, para ter na mente, assim, ó, não, entendi, o primeiro bloco de cartas é o melhor, é aquele que vai me fazer ganhar. Então, demorava cerca de 80 cartas para eles conseguirem decidir, esse bloco é o melhor, esse é o pior, então é esse que eu vou escolher porque vai me fazer ganhar, ok? Só que vejam que interessante, o corpo desses jogadores, com apenas 10 cartas,
já sabia qual era o melhor maço de baralho e qual era o pior. Como? Vejam que interessante. Então, quando os jogadores, né, pegavam nas cartas do maço de baralho que era ruim, que era aquele que ia fazer eles perderem, o corpo dava sinais. Então, aumentava a frequência cardíaca, a condutância da pele ficava maior e a postura corporal mudava. Então, levemente, né? Coisas inconscientes e pouco perceptíveis a olho nu. Então, a postura desses jogadores ficava um pouco mais arqueada, aumentava batimentos cardíacos e a minha condutância da pele ficava maior. De mesma forma, quando esses jogadores iam pegar, né, no maço de baralho, que era o bom, ou seja, que era aquele maço de baralho que me faria ganhar a partida, a minha frequência cardíaca estabilizava, a postura corporal ficava ereta e a condutância da pele diminuía. Ou seja, gente, o meu corpo precisa de 10 cartas, em média, para saber qual é o maço de baralhos que vai me dar maiores chances de ganhar lá no final. Mas o meu cérebro precisa de 80 cartas. Então, quer dizer, o meu corpo já sabe o que a mente ainda não se deu conta. Ou seja, não é consciente ainda para mim, o meu cérebro não tem isso em consciência, né? Ou seja, não está consciente, eu não consigo perceber isso, mas o meu corpo já percebe, já existem sinais. E aí, pode passar, Sil. Esse foi o primeiro estudo que mostrou para nós, então, essa correlação, essa importante correlação. O meu corpo, ele sente coisas antes que o meu cérebro consiga trazer para a consciência. E nós já sabemos que existem algumas regiões, algumas partes do nosso corpo que mandam sinais o tempo todo para o nosso cérebro e que interferem nas decisões que o nosso cérebro toma. Porque na maioria das vezes nós pensamos que é ao contrário, né? O meu cérebro toma a decisão e aí eu tenho uma consequência no intestino, na respiração, nos batimentos cardíacos, mas o contrário também é verdadeiro. Então, eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, alguns estudos que mostram que a minha respiração, a forma como eu respiro, interfere na forma como o meu cérebro toma decisões. A forma como o meu coração bate, os batimentos cardíacos, e como o meu cérebro identifica esses batimentos cardíacos, também faz com que ele enxergue as coisas do mundo de forma diferente. O intestino, através daquela microbiota que a professora Simone muito bem colocou, manda sinais para o meu cérebro e faz ele tomar também decisões diferentes, se eu tenho uma microbiota saudável ou não. E algo que eu acho muito interessante é a postura. A minha postura, a postura da minha coluna vertebral, né, o ângulo de posicionamento da minha coluna, faz com que o meu cérebro tome decisões diferentes. Então, esses sentidos, né, propriocepção e interocepção, faz com que o meu cérebro tome decisões diferentes de acordo com as informações que essas partes do corpo estão mandando para ele. Pode passar. Então, vamos lá. O primeiro estudo que eu vou comentar com vocês é um estudo muito legal, em que alguns pesquisadores fizeram o seguinte: pegaram 400 pessoas, homens e mulheres, e essas pessoas tinham entre 50 e 89 anos. E, basicamente, esses pesquisadores analisaram a postura das pessoas e, em contrapartida, analisaram também a capacidade cognitiva, ou seja, basicamente a capacidade que a pessoa tem de fazer tarefas que precisam do cérebro. Então, a gente pode trocar e esmiuçar isso por memória. Então, basicamente, eles avaliaram a postura das pessoas e correlacionaram a capacidade de memória dessas pessoas com a postura. E vejam que interessante, tem uma fotinho ali do lado esquerdo do slide para vocês. Esses pesquisadores perceberam que quanto mais arqueada estava a coluna dessas pessoas, ou seja, quanto pior e menos ereta era a postura dessas pessoas, pior era a memória também. Então, existe uma correlação muito intrínseca entre o meu estado mental, a minha memória, a minha capacidade cognitiva e a minha postura. Pessoas que têm uma postura ereta tendem a ter uma melhor memória, porque essa postura ereta, pensem, existem neurônios comunicando a minha posição, né, corporal para o meu cérebro. E essa comunicação de postura ereta faz com que as pessoas tenham melhor memória. E aí, meninas, eu já faço
um desafio aqui para vocês. Quantas vezes nós nos mantemos durante o dia com uma postura inadequada? Então, eu até trouxe essa foto ali da menina no celular, porque é muito comum hoje nós termos, né, esse aparelho, trabalhamos com o celular, fazemos diversas coisas com o celular, ele é quase um adendo aí do nosso corpo. Só que quantas vezes nós, ao invés de trazermos o celular na altura dos nossos olhos, que seria o correto, para que nós mantivéssemos a postura, né, ideal, nós levamos a nossa coluna, nós levamos a nossa cabeça em direção ao celular. Isso está mandando uma mensagem para o nosso cérebro: olha, essa pessoa está com a postura arqueada. Então, isso vai alterar a forma como o cérebro vai processar os ensinamentos, ou seja, vai alterar a memória. E aí faço um outro adendo, uma outra comparação. Muitas vezes, vocês já devem ter observado que pessoas que ficam doentes, por exemplo, como é a postura de uma pessoa doente? É uma postura ereta, altiva? Não, é aquela postura encolhida, uma postura arqueada. O mesmo vale para pacientes com transtornos de humor do tipo depressão. Então, a tendência é que você tenha os ombros projetados para frente. Então, vejam, o nosso cérebro sabe da nossa postura. Então, a postura é realmente muito importante para que a gente consiga melhorar o nosso cérebro, construir um cérebro melhor. Manter-se ereta é uma chave para isso. Próximo slide, sim. Não só a postura, mas também a forma com que nós respiramos interfere na nossa memória. Então, vejam, nós nascemos aprendendo a respirar, mas com o passar do tempo, muitas vezes a correria do nosso dia a dia, a ansiedade patológica, né, faz com que nós esqueçamos como é respirar de forma adequada, ou seja, inspirar o ar pelo nariz, né, puxar o ar pelo nariz, inspiração, e soltar expiração pela boca. Vejam que interessante esse experimento. Então, nesse experimento, os pesquisadores fizeram o seguinte: deram vários objetos para as pessoas e pediram para elas memorizarem esses objetos. Então, um passarinho, uma estrela, uma chaleira. E, de novo, colocaram vários aparatos para medir, né, a respiração desses sujeitos da pesquisa, e principalmente para medir áreas do cérebro que estavam sendo ativadas em decorrência, né, desse experimento. Então, as pessoas iam lá, tentavam decorar, né, memorizar aquelas imagens, e o que esses pesquisadores perceberam? Que quando as pessoas respiram pelo nariz, elas tendem a ter uma memória melhor, ou seja, elas tendem a lembrar mais daquelas imagens que elas visualizaram. Então, a respiração ela está correlacionada com esse reavivar da memória, ou seja, o trazer aquelas imagens que foram observadas de novo à memória. Então, pessoas que respiram pelo nariz têm uma memória melhor, né, mais aguçada do que as pessoas que respiram pela boca. E, além disso, se percebeu que nos picos de inspiração, ou seja, quando a pessoa estava fazendo com que o ar entrasse nos pulmões, ela lembrava mais. Então, desse estudo, nós podemos tirar 2 pontos muito interessantes. O meu cérebro sabe quando eu estou respirando pelo nariz, e o meu cérebro sabe quando eu estou na fase de inspiração. E isso está correlacionado com a memória. Nossa, Fabiana, mas como? Porque existem regiões do cérebro diferentes que são ativadas quando eu respiro pelo nariz, quando eu respiro pela boca, quando eu estou inspirando ou quando eu estou expirando. Então, uma outra estratégia muito interessante, quando nós precisamos ativar a nossa memória, claro, o correto seria que todas nós respirássemos pelo nariz, né? Existe como melhorar tudo isso com técnicas de respiração, que não é a ideia da aula de hoje, mas, enfim, vale a estratégia. Mas quando nós precisamos trazer algo à memória, o respirar fundo, o inspirar, porque isso faz com que regiões atreladas à memória se acendam e fica mais fácil nós conseguirmos lembrar de certos fatos. Então, essa é também uma estratégia bastante interessante para que a gente construa
um cérebro melhor, com uma memória muito mais ativa. Próximo slide, sim. Microbiota intestinal. Então, nós comentamos com vocês que existem um grupo de micro-organismos, basicamente bactérias, lá no nosso intestino. Então, são bactérias que nós consideramos bactérias boas, que colonizam lá o nosso intestino e são responsáveis pela síntese de várias substâncias químicas que são importantes para a manutenção da nossa saúde como um todo. Essa microbiota, ela se comunica com o nosso cérebro e faz com que o nosso cérebro tome decisões, né? E, consequentemente, influencia a microbiota de novo, dependendo dos sinais que essa microbiota mandou para ele. Então, é basicamente assim, o que tem dentro do meu intestino, na microbiota, vai mandar um sinal para o meu cérebro, e o meu cérebro, a partir desse sinal, vai tomar decisões e mandar de novo um sinal para o resto do meu corpo, não só para a microbiota, mas para o resto do meu corpo. E aí, gente, microbiota tem muito estudo. Mas eu trouxe para discutir com vocês um estudo que mostrou que a microbiota disfuncional, ou seja, quando eu tenho uma microbiota que não está funcionando corretamente, porque a microbiota depende de uma série de fatores. Depende da nossa alimentação, da nossa convivência social, enfim, para que essas bactérias saudáveis, elas sejam uma microbiota ideal. Então, quando essa microbiota ideal existe, eu tenho uma comunicação ideal com o cérebro e uma resposta ideal. Quando eu tenho uma microbiota disfuncional, essa microbiota manda informações para o cérebro e, em resposta, o cérebro aumenta a liberação de algumas substâncias químicas que estão correlacionadas com o estresse. Então, aumenta o estresse patológico, né, em resposta a essa microbiota equivocada. E aí, muitas doenças podem se instalar. E eu trouxe uma que é muito comum em mulheres. Transtornos de humor. Por exemplo, depressão. Então, já existem vários estudos que mostram que uma microbiota disfuncional pode mandar sinais para o nosso cérebro que acarretam em aumento do estresse crônico e, em consequência disso, desencadeiam transtornos de humor e o principal deles, a depressão. Então, uma microbiota saudável, né, bactérias boas, saudáveis, bem alimentadas lá no nosso intestino, são cruciais para manter a saúde do nosso cérebro e evitar transtornos de humor. Então, isso também é bastante importante, uma forma do nosso intestino se comunicar com o nosso cérebro. E, por fim, existe também uma comunicação entre o nosso coração e o nosso cérebro. Então, muitas vezes, né, se escuta alguns termos assim, escute o seu coração, né? As mulheres são intuitivas, elas devem escutar o que o corpo delas tem a dizer. E isso é verdade, não deixa de ser verdade. Então, vejam que interessante esse último estudo que eu trouxe para mostrar para vocês essa correlação entre o nosso corpo e o nosso cérebro. Então, um grupo de pesquisadores mostrou que o nosso cérebro, ele consegue inconscientemente identificar os batimentos cardíacos do nosso coração. E nós só conseguimos entender quem somos e ter uma ideia, assim, completa de quem nós somos no mundo, quando o nosso coração e o nosso cérebro estão se comunicando. Então, quando o meu cérebro consegue, entre aspas, sentir esse batimento cardíaco e consegue perceber, portanto, consegue ter essa ideia do eu próprio, né? Então, parece que existe uma região específica ali do nosso cérebro, que é a ínsula, que está bastante correlacionada com isso, com essa nossa capacidade de nos perceber. Isso é tão importante, gente, que em algumas situações, como, por exemplo, na doença de Alzheimer, que eu não sei se todas vocês têm conhecimento, mas é aquela doença neurodegenerativa que é bastante comum em mulheres e que é caracterizada, então, inicialmente pela perda da memória, e depois de um tempo a pessoa começa a perder a capacidade de entender quem ela é. Então, ela perde essa capacidade de reconhecimento do próprio eu. Então, já existem alguns estudos que mostram que em pessoas com doença de Alzheimer, eu perco essa capacidade do cérebro identificar os meus batimentos cardíacos. Então, vejam, é tão importante essa comunicação do meio interno do meu corpo, né?
com o cérebro que em algumas doenças, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, eu perco essa conexão e, consequentemente, perco essa capacidade de entender quem eu sou. Então, mais uma vez, mostrando a importância do meu cérebro reconhecer o meu corpo. Quando eu perco essa capacidade de reconhecer os sinais do meu corpo, eu tenho muitos prejuízos, né, atrelados a isso. Pode passar. Então, como mensagem, meninas, o corpo, ele sempre vai dar sinais. O nosso corpo, ele sussurra. É preciso saber escutá-lo. Então, quando nós ouvimos, né, alguns termos como, por exemplo, escute a sua intuição, escute o seu corpo. Nós não estamos falando de nada místico, não é holístico, entendem? Nós estamos falando que o nosso corpo, ele realmente dá sinais para essas unidades superiores lá do nosso cérebro, que são o nosso inconsciente, que a professora Simone muito bem comentou, e para que esses sinais cheguem ao nosso córtex cerebral e, consequentemente, a gente consiga trazer isso para a consciência, a gente consiga entender, nossa, isso está acontecendo, demora mais. Então, o nosso corpo realmente, ele sabe o que está acontecendo antes de nós trazermos para a nossa consciência, antes do nosso cérebro consciente saber. E aí, claro, existem diferentes formas de nós treinarmos nosso cérebro para que ele consiga perceber com mais rapidez esses sinais do nosso corpo. Mas fica aqui dessa primeira aula esse ensinamento para vocês. O corpo de vocês dá sinais. É preciso a gente saber escutá-lo. Essa frase é uma frase do Antônio Damasio, que é aquele pesquisador que eu comentei com vocês que fez lá o experimento das cartas e que foi um dos primeiros cientistas a provar que o nosso corpo dá sinais para o nosso cérebro e que o nosso cérebro toma decisões a partir dessas informações que chegam para ele, né? Então, fica aqui o nosso primeiro ensinamento dessa aula 1. Conheça seu corpo, conheça seu cérebro, vocês precisam escutá-lo. E muitas vezes, o escutar o nosso corpo é prestar atenção. É prestar atenção no que o nosso corpo quer dizer. Existem várias mulheres que já, ao longo dos anos, foram treinando tudo isso, né? Então, já sabem que, quando o meu corpo dá tal sinal, é porque vai acontecer tal coisa. Então, nós precisamos treinar, porque somos todas diferentes. E quando nós conhecemos o nosso corpo, a gente já consegue estimar qual vai ser a resposta que ele vai desencadear para o meu cérebro e, consequentemente, que o cérebro vai desencadear para mim. Então, pensando nisso tudo, na importância de nós conhecermos o nosso corpo, na importância da comunicação entre o corpo e o cérebro, vamos para o nosso desafio. Então, desafio número 1 da primeira aula que nós vamos fazer para vocês. Então, vocês viram que uma forma muito, muito simples de nós conseguirmos melhorar a nossa memória e, consequentemente, o nosso cérebro é através da postura. Porque, vejam, as duas coisas estão correlacionadas. Uma pessoa com melhor postura vai ter melhor memória. E a pessoa com melhor memória vai tender a ficar em postura ereta. Então, eu poderia utilizar qualquer uma das pontas para melhorar. Então, poderia melhorar a memória para melhorar a postura, ou melhor a postura para melhorar a memória. Como a postura, né? Nós mantemos a postura, conseguimos perceber a nossa postura de forma consciente e menos complexa do que treinar a nossa memória, o nosso desafio é o seguinte, meninas. A partir de hoje, nós desafiamos vocês a prestarem atenção na postura de vocês ao longo do dia de amanhã, né? Então, a partir dessa aula até o desafio 2. Então, prestem atenção, qual é a postura de vocês na hora de comer, na hora de andar? Como estão os ombros? Estão rotacionados para frente ou estão exatamente equilibrados aqui, né, lateralizados com relação à coluna? Como está a cabeça? Será que ela está vindo para frente, está vindo para trás? Ou eu tenho realmente um equilíbrio entre a minha postura, cabeça? Então, primeiro, prestem atenção em como está a postura de vocês. E segundo, percebendo a postura, melhore a postura. Sempre com essa ideia de peito aberto, de postura assim de
de uma pessoa que está realmente de bem com a vida, né? Os ombros para trás, a cabeça erguida, queixo erguido, né? Olhando para frente, quer dizer, a postura. A postura vai fazer com que o meu cérebro entenda que está tudo ok e a minha memória vai melhorar. Então, o nosso primeiro desafio desafiamos vocês. Observem a postura de vocês, façam um levantamento, né, com relação à postura que vocês têm, principalmente assim, ó, sentadas à mesa, no momento em que vocês estão trabalhando, no momento que estão usando o celular. Se tem alguma de vocês aqui que trabalha escrevendo, né, ou que escreve durante o dia, qual é a postura de vocês durante a escrita? Porque muitas tendem a levar o tronco para frente, também isso prejudica o nosso raciocínio, prejudica a nossa memória. E percebendo como está a postura, vamos melhorá-la. Porque uma vez que nós melhoramos a postura, nós melhoramos também o nosso cérebro. Então, está dada a largada, feito o desafio número 1. Eu espero que todas aí percebam o como estão, percebam o seu corpo, porque percebendo o corpo a gente percebe também o cérebro. E amanhã, quem sabe, vocês podem até compartilhar conosco, ou até nas redes sociais, se assim ficarem à vontade, conosco, como foi esse desafio. Se vocês conseguiram perceber alguma coisa que ainda não tinha vindo à mente de vocês. Meninas, perguntas, colocações? Agora a gente abre para vocês aí, meninas, que estão aqui com a Neuronova, nesse primeiro dia do nosso desafio. Aproveitem a oportunidade para fazer perguntas, interagir, tirar dúvida. E a gente está aqui para isso. Vamos ter uns minutos para responder vocês, interagir, conversar, enfim, o que vocês estiverem precisando, né? O que vocês gostariam, se vocês gostariam de conversar com a gente, agora é o momento. Fundamental para o país, que é algo que a sociedade espera. Obrigada, adorei. Para. E assim, né? A gente também adora essas aulas. Vale lembrar, né, se você puder passar ali para nós o slide, vale lembrar, meninas, que amanhã nós temos mais uma aula, que é uma aula bem interessante para nós mulheres, que é mulher, por que você está sempre nervosa? Então, nós vamos trazer aí do ponto de vista da neurociência, porque que muitas vezes nós temos essa fama de ser nervosas, de serem, né, responsivas com relação ao nosso ambiente externo. Então, vocês estão todas convidadas a participar e a convidar as amigas de vocês para participarem também, porque ainda dá tempo, existem algumas vagas para vocês se inscreverem lá no link da bio. Meninas, que delícia ter vocês aqui conosco. Vivian, obrigada. Andréia, Mariana, Cláudia Tokarski, Arlete, obrigada. Muito obrigada. A presença de vocês é muito importante para nós. Mari, Ruth, que bom que você conseguiu entrar. Crisley. É isso, meninas. Então, a gente também, né, pede aí se vocês acham que tem alguma outra mulher que precise entender um pouco mais de neurociência para construir um cérebro mais assertivo, né? Um cérebro mais saudável aí no dia a dia. Manda lá o link que a gente tem lá nos stories, no link da bio. Qualquer coisa, manda lá no grupo também. Tem a minha amiga que gostaria de participar, a gente adiciona. Porque aqui a gente quer levar para o maior número de mulheres possíveis essas informações, né? E melhorar vocês aí em relação à performance do cérebro, que é importante para a performance, tanto pessoal quanto profissional, social, enfim, tá? Então, se puderem ajudar a gente nessa divulgação, a gente agradece de coração também. De coração e cérebro. De coração e cérebro. Obrigada às nossas mentorandas aqui presentes em peso também, né? A Bárbara, a Salete, a Cris, a Karine. Obrigada, meninas. Muito bom. Então valeu, é isso. Estão desafiadas, né, Simone?
desafiadas. Isso. E amanhã nós queremos saber aí como está a postura das nossas neuronovas e se vocês conseguiram prestar, né, atenção na questão da postura e mudem a postura, porque mudando a postura a gente vai conseguir mudar o nosso cérebro também. Legal. Então, meninas, obrigada pela companhia. Um grande beijo para vocês. Mão levantada? Eu acho que foi sem querer. A Alice. Alice queria perguntar alguma coisa, Alice? É que às vezes elas batem sem querer. Uhum. Tranquilo. Então tá bom, meninas. Um grande beijo para vocês. Até amanhã. Valeu, boa noite, bom descanso. Até mais. Até amanhã. Tchau. Tchau.